Eu sou o caminho, a verdade é vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Pastor André, como é que foi o teu começo ali? Porque o Timóteo, ele tinha a mãe e a avó que eram cristãs, eram judias cristãs, e instruíram ele nessa caminhada. E o senhor teve esse preparo desde criança? O senhor já veio ali de um lar evangélico? Como é que foi? Então, vamos ali logo por ponto, né? A Hannah ali, ela mencionou algo muito importante, o significado do nome Timóteo e a forma com que ele honrou a Deus na sua juventude. Timóteo, na verdade, desde muito cedo, ele aprendeu a honrar a Deus. Nós vemos isso em algumas cartas e epístolas que Paulo escreve para ele, endereça para ele, inclusive fazendo com que ele viesse lembrar da forma com que ele foi instruído a honrar a Deus. E dentro da cultura judaica, uma pessoa jovem, que ela chega a ser considerada jovem até os 40 anos de idade, já ainda é considerado jovem. Então eu posso dizer que eu sou muito jovem. Tem uma ressalva aí para o pastor, então. Então, Timóteo teve com certeza um exemplo, uma inspiração dentro de casa, né? A Hannah falou aqui muito bem da avó dele, Lloyd, né? E da sua mãe, Eunice. Diferente de Timóteo, já na minha chamada ali, de muito cedo, né? Eu aceitei Jesus ali caminhando para os 19 anos de idade. E eu não tinha um exemplo assim dentro de casa a seguir no ministério, mas eu tinha um exemplo de fé que era minha mãe, que na verdade eu só aceitei Jesus, posso dizer assim, que eu engrenei no ministério e hoje estou servindo a Deus pastoreando devido às orações da minha mãe, que foram muitas. Então, exemplo de fé eu tive a minha mãe, mas inspiração de ministério não. Inclusive, na minha família eu sou o único pastor da família inteira. Nós somos uma família de 12 irmãos. Então, bem pequenas, 12 tribos de Israel. Então, assim, eu não tive na minha família um exemplo a ser seguido no ministério. Não tive uma inspiração a ser seguido, a não ser ajuda de fé em oração que foi da minha mãe. Diferente de Timóteo, que tinha ali a sua avó e ainda tinha a sua mãe, né? Que aqui eu já quero ressaltar que é muito importante a família na participação do ministério de todo homem e mulher de Deus. Pastor, o Timóteo era um jovem igual a gente, assim, no caso, né? Isso, igual a nós, assim. Igual a nós. Gostei, isso aí. O que a gente pode aprender com ele, assim? Trazendo para os tempos de hoje. Os tempos de hoje. Sim. Os tempos de hoje nós aprendemos muito com Timóteo. Nós estamos em um contexto muito diferente da época, mas nós devemos entender que Timóteo estava em um contexto da sua atualidade, que também tinha os seus desafios, como também nós temos os nossos desafios de hoje. Mas o que nós podemos aprender com Timóteo foi a maneira com que ele reteve a fé da sua avó e a fé da sua mãe Eunice. Inclusive, na segunda carta, no capítulo 1, quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele chega a dizer: Timóteo, eu sei que a fé que há em ti é uma fé não fingida, que você herdou da sua avó e da sua mãe. Então eu vejo ali um Timóteo que, diante dos desafios da vida, o contexto que ele estava vivendo, ele conseguindo reter os ensinamentos, a fé da sua família, da sua mãe e da sua avó, e seguindo, mesmo sendo jovem, um exemplo. E quando Paulo vai chamar Timóteo para o ministério, Paulo chama Timóteo exatamente pelo testemunho. Então, o motivo principal pelo qual Paulo chama Timóteo para seguir junto no ministério, primeiro, Paulo identifica que ele foi chamado por Deus, que ele tinha uma chamada. Isso aqui é muito bem claro que não é Paulo que chama, né? Quem chama é Deus. Mas sempre que há alguém chamado, aí a pessoa é chamada por Deus, mas a igreja ou o pastor que reconhece o chamado. Então Paulo reconheceu o chamado na vida de Timóteo, mas o que nós podemos aprender com Timóteo, primeiro, reteve a fé, independente do contexto que ele estava inserido, os desafios, e ainda muito mais. Ele deu testemunho de um verdadeiro cristão sendo jovem na cidade a qual ele habitava e nas cidades que estavam ao redor da cidade que ele vivia. Então nós podemos aprender a reter a fé e ter um bom testemunho mesmo sendo jovem. E é uma coisa bem interessante isso, porque a questão da fé, nós vemos dois paralelos aqui, tanto na tua vida quanto na vida do Timóteo. O Timóteo teve ali o exemplo dele, da mãe, da avó, o senhor teve o exemplo da tua mãe, só que ambos foram chamados muito jovens. E isso é legal de compartilhar, porque pode ser que tenham jovens assistindo que falem assim: não vim de um berço cristão, estou começando, mas que tem esse desejo, essa chama que arde para trabalhar na obra do Senhor, para exercer as funções na casa de Deus.
E o que é muito interessante ver ali é que o Timóteo, ele foi, antes de liderar, ele foi alguém obediente, ele dava exemplo, ele era um ótimo liderado, ele obedecia, ele era dedicado, ele tinha desejo de trabalhar. Então, assim, ele tinha o chamado, mas ele não ficou só esperando, ele ficou trabalhando ali. Eu acredito que o Senhor também tenha sido assim, né? Como foi para ti? Então, essa questão de idade no chamado, na verdade, eu costumo dizer que Deus gosta de chamar pessoas jovens. Tudo bem, Deus tem pessoas na Bíblia que ele chamou com uma certa idade, nosso exemplo é o patriarca Abraão. Mas se você for olhar os chamados que Deus chamou, na sua maioria foram muito jovens. Samuel, muito jovem. Davi, muito jovem. Jeremias, Deus chegou a dizer para ele que escolheu ele no ventre nomeou e deu a ele as nações como profeta, no ventre. Então Deus ama chamar pessoas jovens. E quando se fala de Timóteo, quando ele viu que ele tinha um chamado, ele logo se dedicou em aprender as Sagradas Escrituras, ter um bom testemunho. Ele acompanhou um dos maiores missionários da sua época, que foi o apóstolo Paulo. E aqui na segunda carta, quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 13, o versículo 10, Paulo diz assim para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. E lá embaixo, Paulo ainda diz assim para ele: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. E Paulo diz no versículo 15, que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras. Timóteo entendeu desde cedo que ele tinha uma chamada e ele se dedicou. E aqui fica um conselho para os jovens que estão nos ouvindo. Quando eu tive a ciência e o conhecimento de que Deus me chamou, a primeira coisa, eu colei no meu pastor. Primeira coisa, eu fui porteiro da igreja, líder de jovem, secretário, líder da missão, porteiro da congregação. Foi uma das funções que Deus falou comigo quando eu estava na porta. Então teve congregação que eu fui líder de jovem, líder da missão ao mesmo tempo e segundo dirigente. A minha primeira congregação que eu comecei pastoreal, eu tinha 19 anos de idade, depois de um ano de crente. Mas por que isso aconteceu? Porque desde cedo, quando me converti, eu colei no pastor. Ciclo de oração, escola bíblica, subir ao monte, consagrar, jejuar, ler a Bíblia. Então Timóteo também entendeu isso. Muito novo ele entendeu que tinha um chamado e se dedicou a aprender as Sagradas Escrituras, ter um bom testemunho e viver uma vida na presença de Deus. Então isso é muito importante. Primeiro que a idade, ela não é um empecilho para você ser um homem usado por Deus. Você sendo jovem, você pode ser um grande homem de Deus. Eu logo me dediquei em buscar a Deus e me aproximar de pessoas que seriam exemplo para mim. Pastor, o Timóteo deu uma desanimada ali na segunda carta ali. Ele estava um pouco triste por conta da separação do Paulo, por o Paulo estar preso. A epístola primeira que Paulo escreve para um Timóteo animado. Por quê? Porque Paulo, quando ele sai de Éfeso e vai para Roma, Timóteo fica na condução e na direção dessa igreja. Imagine um pastor jovem, com a igreja gigantesca. Segundo alguns historiadores afirmam que Paulo ganhou 50% da cidade de Éfeso. Imagina o tamanho da igreja que o Timóteo teve que assumir. E Timóteo, um pastor jovem. Na primeira carta, Timóteo tem alguns desafios, porque alguns obreiros ali de certa idade não deram tanta credibilidade no ministério dele, mas ele estava animado, a igreja estava crescendo, um período de crescimento. Na segunda carta, a igreja começa a passar um período de perseguição, que inclusive é a primeira vez que a igreja passa a ser perseguida pelo governo, que aí se levanta o imperador Nero e começa a perseguir a igreja. E Timóteo pega exatamente esse contexto em que a igreja vai ser perseguida por Nero. Alguns cristãos estavam sendo mortos, alguns crentes estão esfriando na fé. Então a igreja está passando por essa perseguição. Quando ela passa por essa perseguição, Timóteo, como pastor, ele está vendo membros sendo mortos, pessoas esfriando, pessoas com medo. Irmãos, imagine que nesse período, cristãos eram queimados em praça pública por simplesmente confessar Jesus como Salvador. Agora imagine você vir num culto de domingo e o porteiro chegar para você e dizer assim, você dizer, cadê o irmão? Não veio, por quê? Foi morto. Então é um pastor que está em conflito interno, emocional, lidando com batalha espiritual, enfrentando uma perseguição do governo. Ao ponto de Paulo escrever a segunda carta no capítulo 1, dando algumas direções e lembranças para Timóteo. Repare que Paulo, quando ele escreve ali o capítulo 1 da segunda carta, ele diz assim, Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho. Aqui ele está animando Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz. É muito comum nas outras cartas, em algumas cartas, Paulo dizer graça e paz. Mas aqui Paulo diz graça e misericórdia. Porque Timóteo está passando um período tão difícil que Paulo está dizendo, você precisa de misericórdia. E Paulo vai lembrar para Timóteo, primeiro, que ele tem uma fé não fingida. Mas lá embaixo Paulo disse assim, por esse motivo, no verso 6, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor. Em outras versões diz um espírito de medo. Entendeu? Porque nós não podemos esquecer que mesmo sendo ele um grande homem de Deus, ele era um ser humano. De certa forma ele estava com medo. Com medo de perder mais cristãos, com medo de perder a igreja, com medo de perder muitas coisas. Então Paulo diz assim, ó, Deus não nos deu um espírito de temor. Em outra versão diz um espírito de medo. Aí ele diz mais de fortaleza, de amor e de moderação. Aí ele fecha no versículo 8 dizendo, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. É Paulo que Paulo chega até a dizer assim, ó, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, Timóteo. Do tipo assim, Timóteo, você está sendo perseguido, mas eu estou preso por amor do Evangelho. Aí ele disse, sofre, pois, comigo as aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E Timóteo passou por esse período, mas ele tinha um pai espiritual, um pastor espetacular, e ele tinha um chamado de Deus e tinha um dom. Ali no capítulo 3, pastor, ele usa 3 vezes a expressão tu, porém. Está direcionada ao Timóteo. Ele está comparando ele com quem ali? Ele está falando tu, porém, porque ali havia um contexto também difícil de outras pessoas. Da igreja, no caso. Da igreja que não seguia a mesma direção, o mesmo comportamento que ele seguia. Tanto que ele fala aí no capítulo 3, você pode ver que a partir do verso 10 ele fala daquilo que ele aprendeu dele e daquilo que ele segue, né? Aí ele diz no 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, então ele fala aqui de homens maus que viviam segundo o engano nesse tempo, mas Paulo vai dizer assim, ó, eles seguem o engano, tu, porém, não. Tu, porém, olha lá, permanece naquilo que aprendeste. Ele está vivendo em um contexto que tinha homens que seguiam o engano e que enganavam também. Mas Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Ou seja, não mude a sua essência, não mude aquilo que você aprendeu, a fé que você adquiriu, o testemunho que você tem, que eu me lembro bem quando eu te encontrei. Então Paulo está dizendo assim, tu, porém, permanece, não mude, continue sendo Timóteo de um bom testemunho, de uma vida com Deus, que ama as Sagradas Escrituras, sabendo de quem o tens aprendido. Isso aqui é muito incrível, porque Paulo está dizendo assim lá no início, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Aí lá embaixo ele diz, tu, porém, permanece porque sabe de quem aprendeu. Ou seja, Timóteo, eu te ensinei. Algo muito interessante, que Timóteo recebe um dom quando Paulo e alguns presbíteros e obreiros estenderam as mãos sobre ele para orar. Uma cobertura espiritual muito grande, tanto de Paulo como pastor, que Paulo não somente considerava ser pastor de Timóteo, Paulo considerava ser pai espiritual de Timóteo. Por isso que ele disse assim, ó, sabendo de quem o tens aprendido. Então ele aprendeu de quem? Ele aprendeu do maior pastor da época, que era Paulo, e da sua avó e da sua mãe Eunice, que aqui vale a pena dizer que elas tiveram uma participação muito importante na vida do jovem Timóteo. Não somente o pastor Paulo, mas também a sua avó e a sua mãe teve um papel importantíssimo de fazer com que Timóteo fosse instruído na fé. Por isso a importância de o jovem saber em quem se espelhar, né? Não que a gente tenha que manter a nossa fé na pessoa, jamais. A gente tem a pessoa como exemplo, né? Igual o pastor André, a irmã Maria, eles são os nossos exemplos, e tem outros obreiros aqui, pastor Alcides, outros obreiros que são grandes exemplos para nós. E quando eu digo exemplo, é assim, a gente precisa saber em quem se espelhar, né? Olha só o espelho que o Timóteo teve, né? Então, isso ajuda muito. Então, vai muito do discernimento da pessoa também. Não comer qualquer palavra, analisar. A pessoa é uma bênção, vamos lá ver o que o pastor André aqui, a gente vê que ele prega a Bíblia mesmo. É Bíblia, então a gente
Pra não botar a gente de banco, assim, tem que elogiar de vez em quando. Não puxa a nossa orelha. Mas assim, a gente precisa saber o que a outra pessoa tá pregando. É Bíblia? É um alimento mesmo ali? Ou fala qualquer coisa? Porque a igreja de Corinto, né, que também foi uma igreja que Paulo deu ali o seu início na pregação do evangelho, ela recebeu alguns pregadores muito bons, né? Que por sinal eram grandes homens de Deus, que foi Pedro, que é chamado de Cefas, Apolo, o próprio Paulo. E ali dentro da igreja de Corinto havia alguns grupos, um dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cristo, né? Eu sou de Paulo, né? E hoje nós estamos vivendo essa atualidade. A internet, ela faz com que uma pessoa tenha mais de um pastor. Por exemplo, eu sou pastor de uma congregação, mas eu sei que tem membros aqui que tem outros pastores. Ele gosta de ouvir lá, que não é errado, desde que você saiba escolher a pessoa que você vai ouvir. E outros pastores que estão na internet e gostam de ouvir, que são homens que também pregam a palavra de Deus, né? Então hoje, os cristãos, eles têm mais de um pastor. E eles podem até ouvir essas pessoas, ouvir a palavra, mas eu sempre digo que todo cristão precisa ter um pai espiritual. A quem possa se inspirar, a quem possa pedir conselho, a quem possa chorar. Inclusive, nós não podemos se esquecer que o Eliseu só foi o Eliseu porque ele teve um Elias. E nós não podemos se esquecer que o Timóteo foi o Timóteo que foi porque ele teve um Paulo. E os discípulos foram o que foram porque tiveram Jesus. Você tem que ter um pastor. Inclusive, o capítulo 2 e o versículo 4, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não constituíam em palavra persuasiva e sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Do tipo assim, eu fui usado por Deus, mas o propósito foi que a sua fé estivesse em Cristo. Precisa ter um pastor, precisa ter um pai espiritual, alguém que aconselhe, alguém que instrua. Se você tem uma chamada de Deus, você sente que Deus te chamou para pregar, para ser um pastor, para ser um obreiro, você precisa ter alguém para estender as mãos e investir em você. Eu ouvi de uma pregação do pastor Sérgio Melfior, ele dizia que o homem tem que ter 3 amigos. Aquele que investe em você, aquele que está contigo nos momentos mais difíceis, olha só, e aquele que te confronta. O pastor Sérgio falou, aquele que investe em você, aquele que está contigo em todos os momentos e aquele que te confronta. E ele fala dos 3 amigos de Davi. Ele tinha o Samuel, que investiu óleo na cabeça dele, reconhecendo que ele foi ungido rei. Ele tinha o Jonatas, que estava com ele para o que der e vier. Ele tinha também o Natan, que quando ele pecou, confrontou ele. Por isso Davi foi o grande rei que foi, porque ele tinha esses 3 amigos. Nós devemos ter pessoas também em quem nós devemos nos espelhar e também, né, ter como inspiração. Tem muitos jovens, assim, né, que começam a servir na igreja e estão sendo usados, digamos assim, no louvor, na pregação. Mas às vezes a pessoa, recebe uma crítica, né, e acaba se entristecendo e não quer continuar com o chamado, desanima, né. Muitas pessoas, assim, parece que perseguindo também, né. Como que a gente faz, assim, para lidar? Claro, a gente tem que ter firmado em Deus, né? Mas às vezes desanima, que nem o Rodinei falou aqui, e não tá conseguindo servir como deve. O chamado tem desafios. Inclusive o apóstolo Paulo, logo quando ele se converteu, ele não foi aceito. No início do seu ministério ele não tinha credibilidade. Ele passou 14 anos costurando tenda. Imagine só, para depois dar os seus primeiros passos, de ter um pai chamado Barnabé que investiu nele. Timóteo tinha 3 desafios específicos. O primeiro desafio que Timóteo tinha era por ele ser muito jovem. Muito jovem. Ele era muito perseguido pela sua idade, pelos obreiros mais velhos. Segundo, Timóteo, ele tinha uma enfermidade no estômago, que dava também uma certa dificuldade para ele exercer o chamado. Terceiro, Timóteo, ele era muito tímido, tá? Muito tímido. E eu acho isso lindo porque é uma das características principais na vida do chamado é a timidez. Sabia disso, Marco? Aê, Marcos, não dá pra correr. Josué, inclusive Josué, quando Deus chamou ele, por diversas vezes o povo exortava ele, seja forte, tem bom ânimo. Aí o povo exortou, Josué não ouviu, né? Daí quando Moisés morreu, Deus falou o que pro Josué? Então somente seja forte
tem bom ânimo, rapaz, eu sou contigo assim como eu fui com Moisés, né? Então Timóteo tinha esses 3 desafios. Só que eu acho tinha um Timóteo que permaneceu, mesmo sendo jovem, no lugar que Deus colocou ele, que mesmo com essa dificuldade do problema de estômago, permaneceu no lugar que Deus plantou ele, e mesmo tendo essa timidez, permaneceu. E outra coisa, lembrando que Timóteo, logo no início, ele não era circuncidado. O seu pai era grego, sua mãe era judia, e possivelmente por ele ter exatamente seu pai grego e a sua mãe judia, ele não foi circuncidado muito cedo. E quando Timóteo é chamado, ele sabia que ele iria enfrentar na frente alguns desafios quando fosse pregar para os judeus, do tipo assim, você quer pregar para nós, mas você não é circuncidado. Aí o que é que o Timóteo faz? Ele se submete ao sacrifício de ser circuncidado, depois de jovem ali, tá? Por causa do chamado. Então, todo aquele que é chamado, ele tem que entender que o chamado tem sacrifício, perseguição, dificuldade, tribulação. Irmão, se alguém é chamado por Deus e achar que o chamado é coisa fácil, não, o chamado tem tudo isso. O chamado vai ter pessoas que te perseguem, vai ter pessoas que te caluniam, vai ter pessoas puxando teu tapete, vai ter pessoas fazendo de tudo para te desanimar. Só que você tem que entender que você deve permanecer. José foi chamado por Deus, seus irmãos o venderam, ele foi preso, mas ele permaneceu e Deus honrou. Então, permanecer. O conselho que eu dou para você é procurar uma igreja, permanecer nela, se inspirar e ter um pai espiritual que possa te ajudar, te aconselhar, te instruir, te discipular. Se você fugir na primeira dificuldade que aparecer, você vai continuar fugindo, até você enfrentar como um verdadeiro chamado. Permanecer, independente das circunstâncias. No início do meu chamado, eu era muito tímido. Inclusive, a minha primeira oportunidade, eu larguei o microfone no púlpito, saí correndo e sentei. Já deu vontade de pastor, fazer não dá isso. pra ver que No ele culto, era no culto. tímido, né? Quem diria No o culto. pastor tímido? Tímido, vergonhoso, assim. E daí eu lembro que o pastor me deu a oportunidade e eu falei o seguinte: irmãos, a Bíblia diz que se te baterem numa face, ofereça a outra. Eu larguei o microfone e sentei. Era a única coisa que eu sabia e nem sabia onde estava na Bíblia. E tudo bem. E daí naquele dia eu vim para casa totalmente envergonhado. E eu fiz uma oração que mudou totalmente a minha vida. Eu dobrei o meu joelho no meu quarto, porque a Bíblia diz assim, que aquele que quiser sabedoria, peça a Deus e Deus dá. Eu dobrei o meu joelho e falei assim, Deus, nunca mais eu quero que aconteça o que aconteceu hoje. Eu quero pregar a Tua palavra, eu quero ser usado nas Tuas mãos, e se o Senhor tem uma promessa comigo, um chamado comigo, eu vou fazer a minha parte. E eu sei que o Senhor vai fazer a sua. E depois daquele dia para cá, claro, eu comecei a escola bíblica, comecei a buscar, comecei a me dedicar no meu ministério. E hoje eu não tenho timidez para falar. Eu tenho temor você nunca deve perder, mas a timidez não. Timidez não. Então assim, por quê? Porque Deus tira isso aí. E uma coisa que vai te ajudar a vencer isso é você buscar o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural posterior à conversão. Você aceita Jesus e você busca o batismo com o Espírito Santo e ele te dá dinamismo, ousadia, autoridade e tira a timidez para falar. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, negou Jesus. Depois do batismo ele falou para 3.000 pessoas. Então, o batismo no Espírito Santo é uma das coisas que deve buscar primeiro e ele vai te dar ousadia, autoridade, dinamismo, porque na verdade todos os dons provêm do Espírito. Então, o batismo do Espírito Santo é muito importante, mas também orar e pedir para Deus tirar isso e colocar em prática. Tá? Eu lembro-me que eu subia um monte, aí eu fazia o meu esboço, eu ia no monte e eu pregava no monte sozinho. Ali só tinha árvore, eu pregava para as árvores ali em cima do monte, pregando como se fossem pessoas, e profetizava. E isso foi tirando, né? Então, fazer um curso de oratória, praticar na frente do espelho, tá? Todo pregador um dia praticou na frente do espelho. E todo pregador, para pregar em público, primeiro ele prega para ele sozinho. Ou prega Não pra existe. esposa, no caso, Marcos. Eu não prego, mas os meus shampoos e condicionadores são bem convertidos. Porque sai cada mensagem. Meu marido evoluiu bastante, porque eu já sou tímida, né? Mas ele era mais ainda. Ele queria se esconder de tudo, de todos, né? O que a gente fazia, assim, o que ele fazia pra se esconder, né?
E agora ele já tá melhorando, ele já contou o testemunho dele lá nos jovens, né? Ele deu uma palavra. Deu uma palavra. Deu uma palavra para os jovens. Daí, se quiser falar Sem alguma tremer. coisa sobre Antes do Marcos falar, eu quero que vocês comentem quem fala mais nesse podcast. a Hunt. Só pra eu tirar de mim. Vai, Marcos, você agora. O Paulo foi perseguido até o final da vida dele por conta do chamado que ele tinha. O Timóteo também. O que nós, como jovens, hoje em dia, em meio a essa geração que a gente está vivendo de distorção de valores, falsa doutrina, o que a gente pode esperar? Perseguição. Irmãos, assim, nós temos que entender uma coisa, que todo aquele que exerce um chamado vai ser perseguido. E nós estamos nos aproximando para um período que isso vai acontecer de modo muito notório. Então, assim, Paulo foi perseguido, Timóteo foi perseguido, os apóstolos foram martirizados, a não ser João, porque tinha promessa de morrer de morte natural. Todos eles, tá? Todos eles, inclusive, se todos eles foram perseguidos por amor do evangelho, nós temos que entender que nós também seremos. Claro que não é na mesma intensidade de antes, que eles foram martirizados, mortos. Hoje nós somos perseguidos na escola, na faculdade, no emprego. Esse dia eu tive um testemunho de um irmão aqui que foi perseguido no emprego e foi proibido de falar de Jesus lá dentro, né? E nós estamos vivendo em um país democrático, em que você tem liberdade de religião, liberdade religiosa de falar, de expressar a sua crença, né? Então, assim, nós devemos entender uma coisa, Marcos, que todo chamado, independente se jovem, adulto, ele deve buscar, entender que ele vai ser perseguido e se revestir do poder de Deus. O que fazia um Paulo estar dentro de uma masmorra, sabendo que logo seria decapitado, dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Poder do Espírito Santo. Inclusive, esse Paulo era tão cheio do Espírito Santo que ele dizia assim: a minha vontade era de partir logo desse mundo, mas eu me julgo ser necessário ficar aqui por causa de vós. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele não teme a morte, a perseguição, nada. Era o que fazia esses homens olhar para a forca, olhar para o machado que estava esperando, olhar para a prisão, para perseguições e se gloriar na cruz de Cristo. Se gloriar na cruz de Cristo, a presença do Espírito Santo, o poder de Deus que dava a eles ousadia. Lembrando que nenhum de nós estaremos isentos de ser perseguidos, quer seja de modo direto ou indireto. O simples fato de você servir a Jesus já é motivo para o inferno inteiro te perseguir. Então, nós devemos esperar isso aí, perseguição, mas também esperar o poder de Deus se manifestar de uma maneira muito grande. Muito grande. Você pode esperar perseguição, mas você pode esperar também Deus agindo em teu favor. A Bíblia diz: bem-aventurado quando forem perseguidos por causa do meu nome. O nosso lugar não é aqui. Então, assim, a gente sabe que, igual o pastor falou, a gente vai enfrentar aflição, vai enfrentar tanta coisa, só que o nosso alvo tem que ser sempre Cristo, o céu. O nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é na glória com o Senhor. Então, se a gente está sendo perseguido, é porque a gente está incomodando. Está incomodando o inimigo. Então, se está vindo perseguição, a gente precisa se manter. Ele quer parar a gente. Ele quer parar a gente. Então, se começou a incomodar o inimigo, vai vir umas lutinhas. Nós devemos entender que Timóteo ele foi um exemplo de jovem, um exemplo de liderado, um exemplo de obreiro, um exemplo de líder, e com certeza, através da vida desse moço, jovem Timóteo, nós podemos dizer para você, jovem, que você pode também ser usado por Deus de uma maneira poderosa. Inclusive, né, nós estamos aqui no programa Fala Jovem, então você deve aprender muito da vida de Timóteo. Primeiro, a ser um bom liderado, né? Não estou falando liderado, foi um exemplo de liderado, um exemplo de obreiro, um exemplo de pastor, estudava muito a palavra de Deus. Então Timóteo, sem dúvida, é uma das pessoas mais importantes ali do Novo Testamento, que marcou a sua história e que hoje nós estamos falando dele aqui, tendo ele também como exemplo. E eu me identifico muito com Timóteo por algumas coisas, né? Eu era tímido, eu fui perseguido pela minha idade, eu já tive problema de estômago, então tudo isso. Pessoal, quero agradecer a companhia de vocês. É muito importante esse apoio, essa dinâmica que rola aqui nesse podcast. E agradecer de verdade, estaremos orando por vocês. E gostaria de dizer que quem não segue a AD Brasília no YouTube, é só procurar lá
AD Brasília. Só clicar no sininho, se inscrever, que vocês vão receber mensagens edificantes da palavra do Senhor para a vida de cada um de vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada, boa noite. Fiquem com Deus. Eu sou o caminho, a verdade é vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.